Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. No dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia e deu início a uma guerra. No programa de hoje, vamos entender as origens das tensões entre esses dois países. Antes de apresentar nosso entrevistado, vamos ouvir um resuminho dessa história? A história de hoje em 1 minuto. Em 1991, a União Soviética foi extinta e a Ucrânia ganhou o status de país independente. Mas a Rússia sempre procurou manter forte influência no país vizinho, com quem divide laços históricos e culturais. Ao longo da década de 90, e especialmente a partir dos anos 2000, começou a ganhar força a ideia de incluir a Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. O grupo é uma aliança militar formada durante a Guerra Fria, quando Estados Unidos e União Soviética estavam em lados opostos do tabuleiro geopolítico. Na prática, o pacto estabelecia que se algum país da OTAN fosse atacado pelos soviéticos, todos os outros viriam lutar em seu socorro. A Guerra Fria acabou, mas a OTAN permaneceu em funcionamento. Outra demanda do povo ucraniano era a entrada do país na União Europeia, que lhes garantiria oportunidades de trabalho, de estudo, entre várias outras vantagens econômicas. No fim de 2013, a Ucrânia chegou perto de integrar o bloco econômico europeu, mas, por influência da Rússia, as negociações foram interrompidas. Isso gerou um levante popular que culminou na renúncia do presidente da época. Em resposta, a Rússia tomou a Crimeia e deu apoio a grupos separatistas do leste do país. As tensões foram escalando e, diante da aproximação dos ucranianos à União Europeia e à aliança militar liderada pelos Estados Unidos, a Rússia invadiu o território ucraniano em 24 de fevereiro de 2022. E quem está na ponta da linha para conversar com a gente sobre essa relação complicada entre Rússia e Ucrânia é o historiador Felipe Pereira Loureiro, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, doutor em História Econômica também pela USP e coordenador do Observatório da Democracia no Mundo. Felipe, muito obrigada, por ter aceitado nosso convite para voltar aqui ao Na Trilha da História. Imagina, Isabela, é sempre um prazer estar com vocês. Um abraço a todas as ouvintes e todos os ouvintes. Felipe, eu queria que a gente começasse nosso papo com um raio-x da Ucrânia. Que país é esse hoje? Quais são as características básicas? Onde fica a população, língua, localização? Conta aí pra gente. A Ucrânia é um país que fica na porção oriental do continente europeu, né, mais na parte sul, mais no oriente da Europa. É o maior país do continente europeu em termos de extensão territorial, é um país muito populoso, né? Tem 44 milhões de habitantes, evidentemente que por causa da guerra e dos refugiados essa população já é distinta, né? E é um país absolutamente estratégico na ligação entre a Ásia e o continente europeu, ou Eurásia e o continente europeu. Tá certo. Felipe, vou tocar agora a primeira pergunta de ouvinte do Na Trilha da História de hoje. Vamos conferir. Olá, Isabela. Olá, Felipe. Meu nome é Maíra, sou de Maceió, Alagoas. E a minha pergunta e a minha principal curiosidade com relação à Rússia e à Ucrânia é a questão da cultura e a questão do dia a dia. Quais as principais semelhanças e as principais diferenças? Obrigada. Olha, Maíra, essa é uma pergunta importante porque a Ucrânia e a Rússia são países que têm relações culturais muito próximas, são países que compartilham uma história, né? Inclusive a própria Rússia, por exemplo, entende que a fundação da sua nação se dá em Kiev, na capital da Ucrânia, lá no século IX, né, quando a gente tem um reino, na verdade, dos Rus kievanos, que levou a um batismo de um príncipe local à religião cristã ortodoxa, que é a religião dos russos, que é a religião também predominante dentro da Ucrânia. Então há um laço cultural muito forte.
e ao mesmo tempo, do ponto de vista mesmo linguístico, quando você olha para a Ucrânia, grande parte da população ucraniana, ou pelo menos a parte mais significativa que reside no leste e no sul do país, fala russo, língua nativa russa, o que não significa que eles se identificam etnicamente como russos, né? Se identificam em grande parte como ucranianos. Você tem alguns russos que são minoria dentro da Ucrânia, mas eles se identificam como ucranianos mesmo falando russo na sua língua nativa. E é interessante perceber, por exemplo, que o atual presidente da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky, ele fala russo como língua nativa e teve que aprender ucraniano, né, para ser presidente, porque o ucraniano é a língua oficial do Estado, né, da Ucrânia. Então, são países e sociedades que têm laços culturais muito profundos, o que não significa que estamos falando de duas nações que se entendem como iguais. Felipe, vamos ouvir outra pergunta? Vamos lá. Agora é a vez do ouvinte Edson Garcês, e ele entra de fato no tema do programa de hoje. Vamos ouvir. Meu nome é Edson Garcês e a minha pergunta é para saber sobre qual foi a formação desses dois territórios, tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Quais foram os povos que chegaram primeiro lá e fizeram a formação do que nós conhecemos hoje como a Rússia e a Ucrânia? Obrigado, pela oportunidade. Então, Edson, como eu havia comentado com a Maíra, a história, né, da formação dos estados da Rússia e da Ucrânia, ela é bastante antiga, né? E a fundação dos primeiros estados, né, dos eslavos orientais acontece exatamente entre os séculos IX e século X, né, contexto da Idade Média Europeia, quando o grupo, né, dos chamados Rus kievanos fundam, né, fundamentalmente um principado na região de Kiev e adotam o cristianismo ortodoxo como sua religião. Posteriormente, essa região vai passar por um conjunto de invasões, inclusive os mongóis, né, invadem a região, o estado, o principado de onde hoje é a capital da Rússia, Moscou, se transforma numa região que vai manter esse legado cultural, e esse território depois, né, com a unificação do Estado russo, vai ser incorporado pelo próprio Império Russo, mas também vai ter uma parte que vai ser incorporada pela Polônia, uma parte que vai ser incorporada posteriormente pelo Império Austríaco. Então, é uma região que, ao longo dos séculos X até o século XIX, passa por um conjunto de invasões, por um conjunto de fragmentações, mas que há realmente um elo cultural e histórico bastante forte entre a formação do Estado russo, do Império Russo, que por grande parte, né, do tempo dominou uma parte significativa do território da Ucrânia, e a formação do Estado ucraniano, que é algo mais recente, é algo que data fundamentalmente, né, do século XX. Perfeito, Felipe. Vamos ouvir outra pergunta de ouvinte antes de terminar esse bloco. Hoje a gente está repleto de perguntas de ouvinte, todo mundo participando. Vamos ouvir? Vamos lá. Aloísio, de Brasília. Gostaria de saber qual o artista que, através de sua obra, une os dois países. Obrigado. Poxa, Luiz, eu vou aproveitar a sua pergunta para apresentar a trilha sonora do episódio de hoje. Com certeza existem vários artistas admirados por russos e ucranianos, e hoje eu vou tocar aqui no programa a banda ucraniana de rock chamada Okean Elzy. É um dos grupos mais conhecidos não só da Ucrânia, mas em todos os países da antiga União Soviética, incluindo a Rússia. A banda foi formada em 1994, ou seja, tem 28 anos de atividade. E no dia 22 de fevereiro, ou seja, 2 dias antes da invasão russa, em 2022, agora em 2022, e já sabendo que algo ia acontecer, o grupo resolveu fazer um concerto improvisado na ponte em Kiev. Segundo eles, a ideia era tocar violão como os músicos de rua, e o show teve 4 músicas, está na íntegra na página deles no YouTube, é muito interessante, é só procurar lá Okean Elzy e você vai encontrar. Essa música que a gente está ouvindo no fundo, inclusive, é o áudio desse show. I znaje slova najże skazani I moje żyła przysutnia. No vídeo, a gente vê um grupo de pessoas em volta da banda, algumas com a bandeira da Ucrânia enrolada no corpo, algo bem emocionante. E na descrição do vídeo lá no YouTube, eles disseram:
Nós sentimos que precisávamos mostrar a todos. Estamos juntos, estamos aqui em casa. Continuamos fazendo nosso trabalho focados. Acreditamos em cada um de nós e, acima de tudo, no nosso exército. Glória à Ucrânia. Vamos ouvir então a primeira música que eles tocaram, que é Everest. E a letra em ucraniano começa assim: hoje não está sendo o dia sobre o qual sonhamos. O mundo a 2 passos da primavera, 2 passos do inverno. Mas os destroços do muro deles não nos assustam mais. Vamos ultrapassar o pico da montanha. E talvez nossos olhos sejam consumidos pela fumaça, mas não percebemos, porque o fogo é nosso irmão. Nossos olhos estão inundados de suor, mas não os fechamos e olhamos para o mundo. Vamos conferir então a versão em estúdio de Everest, com a banda ucraniana Okean Elzy. Сьогодні не такий, як уявляли ми. Світ 2 кроки від весни, 2 кроки від зими. Та більше не лякають нас уламки їхніх стін. Нам залишилось пройти найвищу із вершин. І може наші очі роз'їдає тим, та ми не помічаємо, вогонь наш побратим. Наші очі заливає піт, та ми не закриваємо і дивимось на світ, і далі йдемо. Шум від тисяч їхніх слів часом приносить біль. Та дощ із хмари темних стріл не потрапляє в ціль. І ми продовжуємо нести свій прапор, а не хрест. Ми продовжуємо йти на власний Еверест. І може наші очі роз'їдає тим, та ми не помічаємо, вогонь наш побратим. Наші очі заливає піт, та ми не закриваємо і дивимось на світ, і далі йдемо. Ми далі йдемо вперед, ми далі йдемо, ми далі йдемо вперед. Наші очі роз'їдає дим, та ми не помічаємо, вогонь наш побратим. Наші очі заливає піт, та ми не закриваємо їх, ми дивимось на світ, і далі йдемо. Ми далі йдемо. Ми далі
Nós ouvimos Everest com a banda ucraniana Okean Elzy. Este é o Na Trilha da História. Hoje nosso convidado é o historiador Felipe Pereira Loureiro, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e coordenador do Observatório da Democracia no Mundo. Nós estamos conversando sobre as origens das tensões entre Rússia e Ucrânia. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Rússia e Ucrânia. Felipe, como é que começa a história da relação, a história moderna, digamos assim, da relação entre Rússia e Ucrânia? Como eu dizia anteriormente, Isabela, a Ucrânia, enquanto um Estado, ela é uma formação do século XX, né? A nação ucraniana é anterior. Esse sentimento de pertencer a uma unidade cultural ucraniana é algo que se consolida no século XIX. Mas o Estado ucraniano é algo do século XX. Particularmente quando acaba a Primeira Guerra Mundial, né, e a dissolução do Império Austro-Húngaro, a dissolução do Império Alemão, o Império Russo, você tem a proclamação de independências, né, no território onde hoje é a Ucrânia, e com a Revolução Russa, que vai criar a União Soviética, os revolucionários soviéticos vão dar, né, digamos, uma autonomia, pelo menos formal, a esse Estado ucraniano que surge entre a Primeira Guerra Mundial e o início dos anos 20. Mas é uma autonomia formal, porque durante a União Soviética, apesar da Ucrânia ter as suas fronteiras, supostamente ser um dos estados que formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na realidade, né, durante o período soviético, o poder era muito concentrado nas mãos de Moscou, e a Ucrânia, enquanto Estado, tinha uma autonomia praticamente, né, inexistente. Vai ser só com o fim da União Soviética, em 1991, que aí sim a Ucrânia se independiza completamente, né, da Rússia e dos demais países que formavam a antiga União Soviética, e de 91 para frente, aí a gente pode falar em um Estado ucraniano independente da Rússia. Felipe, tem um episódio na história da Ucrânia durante o período em que ela fazia parte da União Soviética que eu queria que a gente destacasse, que é o Holodomor, né? Que em ucraniano quer dizer deixar morrer de fome. O que aconteceu no início da década de 30? Quando a Revolução Russa ocorre, né, os bolcheviques eles adotam esse discurso de autodeterminação dos povos, né, de dar autonomia para as diversas nacionalidades que compunham o antigo império multinacional russo. E uma dessas etnias, digamos assim, que eles dão essa suposta autonomia é exatamente a Ucrânia, como eu mencionava anteriormente. Só que essa autonomia, ela foi uma autonomia formal, ela não foi uma autonomia de fato, né? E o que acontece é que ao longo dos anos 20, principalmente ao longo dos anos 30, o governo do Stalin decide iniciar um processo de dominação mais clara, né, sobre a população ucraniana, e isso ele acontece junto com um outro processo econômico importante, que é o de coletivização das terras, ou seja, de transformação das terras, das fazendas, das unidades produtivas rurais na antiga União Soviética, de unidades privadas, ou seja, sendo propriedade de cidadãos privados, para propriedades do Estado, para propriedades coletivas. Então, juntou esse processo de sufocamento, digamos assim, do nacionalismo ucraniano com um processo de coletivização das terras, que vai gerar muita resistência de camponeses, e não apenas na região da Ucrânia, vai gerar resistência de camponeses em várias outras partes da União Soviética, que não queriam perder as suas terras e a sua produção para o Estado, né? E nesse contexto você tem uma diminuição brusca da produção agrícola soviética, e isso na Ucrânia é particularmente muito grave. E apesar dessa diminuição brusca da produção agrícola nos anos 30, o governo soviético não toma providências efetivamente para lutar contra a fome, né, e a desnutrição que começa a tomar conta da região, levando a esse episódio traumático da morte de milhões de ucranianos, que muitos ucranianos entendem quase como um projeto de genocídio do Estado soviético contra a população ucraniana, apesar da Rússia negar que isso tenha sido efetivamente intencional. Pois é, Felipe, mais de 3 milhões de ucranianos morreram de fome nesse episódio, né? É algo muito triste. Tem um outro episódio muito triste na história ucraniana que eu acho que é interessante a gente destacar, que foi o acidente da usina nuclear em Chernobyl. Resume pra gente o que aconteceu.
O acidente de Chernobyl, né, da usina nuclear de Chernobyl, aconteceu em 1986. Ele é considerado o maior acidente nuclear da história. Foi ocasionado por causa de um teste que foi feito, né, nos reatores, e isso acabou levando à explosão de um desses reatores, levando à distribuição de uma radiação gigantesca em Chernobyl e em toda a região em torno e em volta de Chernobyl, matando ou imediatamente ou ao longo das semanas seguintes, dos meses ou mesmo dos anos posteriores, né, uma grande quantidade de pessoas. Existe inclusive um debate sobre quantas pessoas efetivamente morreram, né, porque muitas pessoas tiveram problemas de saúde posterior, né, câncer, problemas de malformação, né, em vários órgãos, etc. E aí há um debate sobre até que ponto, né, isso teria sido decorrência direta de Chernobyl ou não, né? Mas o fato é que a gente está falando de um acidente gravíssimo e que, inclusive, acabou levando a um debate dentro da própria União Soviética sobre a necessidade de transparência das questões públicas. A gente está falando aí do governo Gorbachev, né, do período Gorbachev, que vai ocasionar o início da chamada política de glasnost, né, de transparência dentro da política soviética, e vai abrir aí um caminho para a crise que vai derrubar a própria União Soviética em 1991. Felipe, para você ver, né, a história do povo ucraniano é repleta de traumas, né? Isso a gente nem chegou na questão mais atual ainda, né? A gente falou de crise de fome, acidente em usina nuclear. É um povo que já sofreu muito, né, Felipe? Sem dúvida. É uma história bastante sofrida e é uma história que, ao mesmo tempo, também é marcada por uma resiliência, uma resistência, né, bastante significativa, né, contra inimigos, adversários e problemas externos que o povo ucraniano viveu e, infelizmente, ainda vive. Perfeito, Felipe. Chegou a hora de uma pausa na nossa conversa para mais uma música da nossa trilha sonora. Hoje a gente está conferindo as canções que a banda ucraniana de rock Okean Elzy tocou na ponte em Kiev, em meio à população, no dia 22 de fevereiro, 2 dias antes do ataque russo. O vocalista da banda, Sviatoslav Vakarchuk, tem bastante influência na política e chegou a ser deputado no país. Tem sido muito ativo também nas redes sociais, tem dado notícias sobre os ataques russos, tem tentado ajudar a população ucraniana. Agora a gente vai ouvir Jovem, Barco à Vela em português. E parte da letra diz assim: ali, à esquerda e à direita, jardins estão florindo. Ali, à esquerda e à direita, existem pegadas estrangeiras, exaustos pelas guerras, mas nunca destruídos por ninguém. Que nossa terra possa florescer, devastada pela fome, mas não conquistada. Aí, né, uma referência ao Holodomor que a gente comentou agora, essa crise de fome vivenciada pela Ucrânia lá na década de 30. Vamos ouvir então a versão em estúdio de Jovem com o grupo ucraniano Okean Elzy. Човен, мій маленький човен, хвилями гойдає, пам'ять день і ніч. Човен спогадами повен, з нього добре видно землю на всю біч. Там зліва і справа світуть сади. Там зліва і справа чужі сліди. Вірами втомлена, та ніким не зломлена, розквітай, земле ти моя. Голодом морена, але не покорена, най звучить над Дніпром твоя пісня солов'я. Човен хвиль не помічає, день і ніч пливе.
znaju, chvíľu im zdolaje, milé dobíde, štorm pereživé. Pozlíva je správa, cvituť sa ty. Choďlivá je správa, čoži zlité. Vírame v tom lená, táriky nezlomlená, rozkvitaj zemle ty moja. Volodom morená, ale nepokorená, daj zvučiť nad Dniprou tvoja písňa solovia. Esta foi Jovem, com a banda ucraniana Okean Elzy. Você está sintonizado no Na Trilha da História. Hoje nós estamos conversando com o historiador Felipe Pereira Loureiro, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e coordenador do Observatório da Democracia no Mundo. Estamos falando sobre as origens das tensões entre Rússia e Ucrânia. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Rússia e Ucrânia. Felipe, com a queda da União Soviética lá no início da década de 90, o que aconteceu com a Ucrânia? A Ucrânia torna-se independente, né, da União Soviética em 1991, e a partir daí a relação entre Ucrânia e Rússia, já desde os anos 90, ela é uma relação difícil, né? Porque basicamente você tem uma discordância em termos do status da Ucrânia. Enquanto a Rússia entendia, né, e vários políticos de diferentes, né, espectros políticos, né, da esquerda à direita dentro da Rússia, entendiam que a Ucrânia seria uma parte constituinte da nação russa e que, portanto, a soberania da Ucrânia deveria estar limitada, né, dentro dessa grande soberania russa. Por um outro lado, a Ucrânia e os políticos ucranianos e lideranças ucranianas vão entender que a Ucrânia tem o seu direito a ser um Estado independente, com integridade territorial e absolutamente soberana. E ao longo dos anos 90 e posteriormente, inclusive, a gente vai ter várias situações de choques, né, entre essas duas perspectivas que são antagônicas, né, entre russos e ucranianos sobre o status da Ucrânia. Ser parte da Rússia, mesmo que formalmente independente, ou ser um país completamente independente dos russos. Entre esses choques, o que você pode citar para a gente? Principal questão, eu diria duas questões-chave, né? Quando a União Soviética se dissolveu, a Ucrânia, ela detinha uma quantidade muito grande de armas nucleares da antiga União Soviética. Quando houve o fim da União Soviética, a Ucrânia virou o terceiro estado com o maior número de armas e ogivas nucleares do mundo,
depois apenas dos Estados Unidos e da própria Rússia. Uma outra coisa importante era o debate sobre as forças armadas ucranianas, né? O quanto dessas forças armadas ficariam sob controle da Rússia e o quanto ficariam sob controle da própria Ucrânia. E aí o debate mais importante era o que fazer com a frota do Mar Negro, né? Que fica ali na região da Península da Crimeia, numa cidade chamada Sebastopol, e era algo muito importante para a Rússia, que os ucranianos entendiam que eles também tinham direito à parte ou a todo dessa frota. Então houve, ao longo dos anos 90, acho que esses dois casos mais emblemáticos. No fim, a Rússia e a Ucrânia chegam num acordo, a Ucrânia cede as suas armas nucleares em troca da Rússia reconhecer a soberania da Ucrânia, e também chega-se a um acordo que a região de Sebastopol ficaria como um empréstimo para a Rússia até um determinado período e que a frota do Mar Negro seria dividida entre os dois países. Mas apesar desses acordos, as divergências sobre o status da Ucrânia ainda continuaram muito fortes dos anos 90 para frente. Felipe, foi mais ou menos ali, a partir dos anos 2000, que começou a se falar sobre participação da Ucrânia na OTAN e na União Europeia? Foi mais ou menos nessa época? Queria que você explicasse qual é o contexto disso e qual que é a vantagem, né, para a Ucrânia participar da União Europeia e também da OTAN. Então, quando nos anos 90 ficou clara essa divergência entre Rússia e Ucrânia e a Rússia querendo retomar, digamos assim, a sua hegemonia sobre o Estado ucraniano, isso acabou levando a muitas inseguranças por parte da liderança e da sociedade ucraniana sobre o seu futuro, né? Então, já nos anos 90 começa um debate sobre a Ucrânia, né, entrar nesse guarda-chuva da OTAN, que é a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, né, e que basicamente estabelece que uma vez que você está dentro da aliança, se acontecer qualquer tipo de coisa, a aliança inteira viria a seu favor, viria a seu lado. Nos anos 90, isso é um pouco, digamos, adormecido por causa desses acordos que eu mencionava anteriormente, principalmente o Tratado de 1997 entre Rússia e Ucrânia, que decide sobre a frota do Mar Negro, em troca da Rússia reconhecer a independência e a soberania e a integridade territorial ucraniana. Mas ao longo dos anos 2000, principalmente durante o governo Putin, o Putin sobe no poder em 1999, 2000 na Rússia, conforme vai ficando cada vez mais claro que esse respeito da Rússia à soberania ucraniana ele era muito relativo, esse é o contexto que a Ucrânia passa a ter mais interesse em participar da OTAN, em entrar na União Europeia e se vincular à Europa como uma forma não só de se integrar economicamente, ter oportunidades econômicas, né, à Europa, junto à Europa, mas sobretudo para garantir a sua segurança frente ao que a Ucrânia entendia como sendo uma ameaça russa. Felipe, vamos a mais uma música? Por favor. Neste episódio, nós estamos ouvindo músicas que a banda ucraniana de rock Oken Elzy tocou na ponte em Kiev, em meio à população, no dia 22 de fevereiro, 2 dias antes do ataque russo. Vamos ouvir agora Marzy Vesna, é quase primavera em português. Mої думки, а мені та й чари твої, якби тобі мої слова, якби мені тебе again. А за вікном майже весна, знає слова, майже не сказані вона, і у моїх жилах суття. А за вікном майже весна, Боже мій, як несподівано вона змінює все моє майбутнє, моє майбутнє і моє життя.
naszej smakom bажань i zapachom слів буде колись і навпаки і моє життя може теж стане твоїм. А за вікном майже весна знає слова, майже не сказані вона, і в моїх жилах присутня. А за вікном майже весна, і Боже мій, як несподівано вона змінює все наше майбутнє, наше майбутнє і наше життя. Esta foi Madzi Vesna com a banda Okean Elzy. Hoje no Na Trilha da História a gente conversa sobre as origens das tensões entre Rússia e Ucrânia, com o historiador Felipe Pereira Loureiro, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Rússia e Ucrânia. Felipe, vou começar esse bloco com a pergunta de um ouvinte. Eu sou o Marcos, morador de Goiânia. Felipe, eu quero saber o seguinte, a relação da Ucrânia com a Rússia nos anos 90, no tempo do Yeltsin, era uma relação muito boa. A crise começou a partir da rebelião de 2014, né, da rebelião Euromaidan, que se chama, né? Queria saber se começou a partir daí, a crise. Então, Marcos, como eu mencionava antes, na verdade não. A relação entre Rússia e Ucrânia já era uma relação tensa desde 1991. Desde que a Ucrânia tornou-se independente, você tem uma tensão na relação entre Moscou e Kiev. Óbvio que essa tensão, como eu também mencionei antes, ela chegou a ser, digamos, pontuada por acordos importantes, né, e tentativas de acomodação. Mas a tensão, ela é anterior a revolta popular, ou como os russos chamam, ao golpe de Estado de 2014, que tirou o presidente Viktor Yanukovych do poder na Ucrânia. Vamos falar então sobre essa revolta, enfim, esse levante popular, que foi do finalzinho de 2013, né, e 2014, o que aconteceu? Inclusive tem um documentário bem interessante, acho que está no Netflix, se as pessoas quiserem, né, conhecer um pouco mais. O que aconteceu, Felipe? Descreve pra gente como é que foi essa revolta popular. Em 2010, a Ucrânia elegeu um presidente que tinha uma posição mais pró-Rússia, o que não significa que ele era completamente favorável, né, aos objetivos da Rússia dentro da Ucrânia, que é o Viktor Yanukovych, que eu mencionava anteriormente. O Viktor Yanukovych, ele vai tentar manter uma relação de meio termo entre a Rússia e a Europa, o Ocidente. Por um lado, vai fazer um acordo com a Rússia que vai permitir com que a base russa na Crimeia continue, né, até 2049, né, continuasse até 2049, e por outro lado ele mantém as portas abertas para fazer um acordo econômico com a União Europeia e integrar economicamente a Ucrânia à União Europeia. Só que a Rússia não aceita esse tipo de acordo, passa a pressionar fortemente o governo Yanukovych, e às vésperas da assinatura do acordo com a União Europeia, que gerou muito interesse por parte da sociedade ucraniana,
o presidente Yanukovych anunciou que o acordo, na verdade, não seria assinado e que a Ucrânia iria ampliar os seus laços econômicos com a Rússia. É nesse contexto que a gente tem o início de um protesto na capital, né, na chamada Praça Independência, em Kiev, e esse protesto recebe, inicialmente, uma repressão muito significativa por parte das forças de segurança do governo ucraniano. E é essa repressão que acaba levando esse pequeno movimento, que não era um movimento inicialmente muito grande, a um movimento muito significativo, né? E isso leva a uma escalada de violência de ambos os lados, inclusive grupos voluntários, alguns dos quais de extrema-direita, passam a revidar a atuação das forças de segurança. A coisa escala a um tal ponto que a gente tem, né, mais de 100 mortes no início de 2014, e isso leva uma pressão para que o Yanukovych renuncie e o parlamento ucraniano acaba declarando a presidência vaga, o que vai ser interpretado pela Rússia como um golpe de Estado, e o presidente Yanukovych foge para a Rússia e eleições são realizadas no país. E nesse contexto a Rússia já inicia um ataque à Ucrânia no início de 2014, invadindo a península da Crimeia e dando apoio a duas repúblicas separatistas que surgem no leste do país, que são as repúblicas de Lugansk e Donetsk. E a partir daí, Felipe, essa guerra, né, continua? Exatamente, né? A Rússia domina a península da Crimeia em março de 2014 muito rapidamente, e nesse contexto a gente tem eleições presidenciais no país, é eleito um presidente bastante nacionalista, né, que faz uma defesa nacionalista até bastante extremada da diferença entre Ucrânia e Rússia, chamado Petro Poroshenko, e nesse contexto você tem, especialmente nas regiões mais ao leste, que são aonde você possui um número maior de minoria étnica russa, né, para além de falantes russos dentro da Ucrânia, você tem a eclosão desses movimentos separatistas que são apoiados pela Rússia, apesar da Rússia não reconhecer, naquele contexto, nunca ter reconhecido que apoiava diretamente os separatistas da região de Donbás, nessa região do leste da Ucrânia, que era uma região industrial importante na antiga Ucrânia soviética. E a guerra do governo ucraniano contra os separatistas, ela se mantém basicamente de 2014 até agora, né? A gente tem alguns acordos importantes que ocorrem, como você bem falou, no final de 2014, início de 2015, especialmente chamados acordos de Minsk, né? Minsk, capital da Bielorrússia, que são acordos para tentar fazer um cessar-fogo na região separatista, para tentar construir uma descentralização administrativa ali na região, né, para dar mais poder, portanto, para as regiões separatistas dentro da Ucrânia. Só que isso não vai para frente. Esse cessar-fogo ele é desrespeitado, né, digamos, em vários momentos entre 2014 e 2022, e a gente chega, né, na situação atual, que é quando o presidente Putin decide reconhecer essas duas repúblicas que se autoproclamam independentes, e esse reconhecimento que se deu agora é o início do processo da invasão russa à Ucrânia de fevereiro de 2022. Felipe, eu vou terminar esse bloco com a pergunta do Marcos de novo, que já fez uma pergunta nesse bloco, está fazendo outra. Vamos ouvir. Eu queria saber por que os acordos de Minsk, protocolo de Minsk, que foi organizado pela Organização de Segurança e Cooperação Europeia, não deram certo. Porque o acordo no papel é um acordo muito bom. Por que ele não conseguiu ser implementado? Então, Marcos, essa é uma pergunta muito boa. Os acordos de Minsk são dois acordos, mas o que realmente é importante para a gente se focar são chamados acordos de Minsk II, que foram assinados em fevereiro de 2015 entre a Ucrânia, a Rússia, a Alemanha e a França, que participaram como ajudantes nesse processo negocial. Por que os acordos não foram para frente? Primeiro problema, a Rússia e a Ucrânia não chegaram num consenso sobre o significado de descentralização política. Está escrito no acordo que tem que dar descentralização política, tem que dar autonomia para as regiões que estão pedindo separação, mas enquanto a Rússia entende descentralização política como um poder para que essas regiões pudessem vetar questões de política externa da Ucrânia, como, por exemplo, uma possível entrada da Ucrânia na OTAN, o governo ucraniano entende diferente, que essa descentralização era uma descentralização muito relativa, muito limitada, e que não daria poder para essas províncias, por exemplo, vetarem decisões de política externa e de defesa. Esse é o primeiro problema. O segundo problema dos acordos de Minsk tem a ver com o timing, né? Porque os acordos eles falam que tem que acontecer eleições nas regiões separatistas.
e a Ucrânia entende que essas eleições elas só poderiam ocorrer depois que a Ucrânia tivesse controlado a sua fronteira entre as regiões separatistas e a Rússia. E a Rússia entendia que as eleições deveriam acontecer imediatamente. Esse é o segundo problema que impediu com que os acordos de Minsk II pudessem ser implementados. Perfeito, Felipe. Vamos a mais uma música? Lembrando aos ouvintes que neste episódio nossa trilha sonora inclui músicas que a banda ucraniana de rock Okean Elzy tocou na ponte em Kiev, em meio à população, no dia 22 de fevereiro, 2 dias antes do ataque russo. Vamos conferir agora a versão em estúdio de Vizi Bud Dobre. Vai ficar tudo bem em português. Vamos ouvi-la na torcida, né? Porque não que vai ficar tudo bem, porque é impossível dizer isso num contexto de guerra, mas na esperança por paz e segurança para a Ucrânia. Vamos conferir. Ja pamiętаю czas, коли лиш починався світ, хто міг, той підіймався та йшов. Ішов собі високо вгори, взявши у похід свою надію сильну, як любов, що все буде добре. Для кожного з нас, що все буде добре. Настане наш час. Я бачу, як навколо нас і горі вогні, все далі змінювали світ. І ми все вищим, бо в долині небо не таке. Далі щось веде мене в похід, і все буде добре. Для кожного з нас, і все буде добре. Настане наш час. Зовсім близько наша самета. Бажання сильні, як любов, поможуть нам дійти. І буде вся та наша висота, і все буде добре. Для кожного з нас, і все буде добре. Настане наш час, і все буде добре. We'll be round right. Для кожного з нас, і все буде добре. We'll be round it. Настане наш час. Esta foi Vizi Bud Dobre, com a banda ucraniana Okean Elzy. Hoje, no Na Trilha da História, a gente conversa sobre as origens das tensões entre a Rússia e a Ucrânia com o historiador Felipe Pereira Loureiro, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Na Trilha da História. No episódio de hoje, Rússia e Ucrânia. Felipe, nesse bloco, que é o último bloco do programa, eu queria que a gente falasse sobre a invasão da Rússia na Ucrânia agora em 2022. Para isso, vamos ouvir a pergunta de um ouvinte para introduzir esse tema. Saudações, meu nome é Rodrigo Eletério, eu sou da cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e eu gostaria de saber se a maior questão entre Rússia e Ucrânia é geopolítica ou se é cultural. Rodrigo, a principal questão é uma questão geopolítica. A Rússia, ela justifica suas ações na Ucrânia com bases culturais, dizendo basicamente que a nação ucraniana e a nação russa seriam uma só, coisa que os nacionalistas ucranianos discordam veementemente. Mas, por mais que questões culturais possam ser entendidas como um dos fatores, nesse conflito,
o elemento essencial é um elemento geopolítico, ou seja, a Rússia quer que a Ucrânia seja um território que fique sob a sua esfera de influência e de forma alguma, principalmente esteja conectada com instituições ocidentais, notadamente a Aliança Militar dos Estados Unidos na Europa, que é a OTAN. Felipe, a Rússia invadiu a Ucrânia com essa justificativa de que quer impedir a entrada da Ucrânia na OTAN, nessa organização militar liderada aí pelos Estados Unidos e seus aliados. A Ucrânia entrar na OTAN significaria o início de uma terceira guerra mundial, no sentido de que Estados Unidos e seus aliados teriam que ajudar a entrar em campo, entrar em guerra contra a Rússia? A entrada da Ucrânia na OTAN nesse momento, eu acho que ela não está, digamos, na agenda, não é possível. Isso já está bastante claro, inclusive o próprio secretário-geral da OTAN disse isso, o presidente norte-americano disse isso, mas, entrando nesse tema de uma possível escalada do conflito, até pensando numa guerra mundial. Existe esse perigo? Existe, infelizmente existe. Por quê? Porque a OTAN, apesar de ela não estar diretamente envolvida na guerra na Ucrânia, a OTAN está ajudando militarmente a Ucrânia. A OTAN está contribuindo com armas para a Ucrânia. E então isso pode acabar levando a uma escalada que, para os russos, pode ser compreendida como uma interferência da OTAN dentro da guerra. E se, de fato, essa interpretação acontecer, aí a gente está falando de uma guerra direta entre Rússia e OTAN, ou seja, entre Rússia e Estados Unidos, duas grandes potências nucleares, e aí não há dúvida que o cenário é o pior possível e que a gente espera que, evidentemente, isso nunca aconteça. Mas então, se a questão da entrada na OTAN não é algo que está tão em pauta nesse momento como a gente está imaginando, por que Putin resolveu invadir a Ucrânia? Porque esse processo de aproximação da Ucrânia junto à OTAN e junto à União Europeia estava em curso. Ou seja, é possível que esse processo ele não ocorresse ou não fosse finalizado hoje, neste momento, mas ele estava em curso. E o Putin demandou, já no final do ano passado, uma promessa juridicamente vinculante, até apresentou rascunhos de tratados, no sentido da OTAN, dos Estados Unidos em particular, garantirem que a Ucrânia nunca seria parte da aliança militar dos Estados Unidos. E os Estados Unidos se recusaram a assinar esse tratado vinculante. Então, por mais que não fosse algo imediato, para a Rússia manter essa aproximação entre Ucrânia e União Europeia e Ucrânia e OTAN poderia acabar tornando a situação em um determinado momento inevitável e daí a racionalização da invasão que a gente está vendo hoje. Felipe, queria que você falasse um pouco sobre a resistência da Ucrânia aos ataques russos, Hoje eles têm um presidente que foi, inclusive, um pouco ridicularizado, talvez, no mundo, porque ele era um ator, era um outsider, Inclusive interpretou um presidente do país numa série de TV, popular série de TV, e agora ele está sendo o líder num contexto de guerra, Uma pessoa que estava fora ali da política, mas entrou e está num contexto de guerra. Eu queria que você avaliasse como é que está a resistência ucraniana, tanto da parte política quanto da população. O que você tem visto e avaliado? A Rússia, quando iniciou a invasão, muito provavelmente imaginava que essa resistência não seria tão forte como está acontecendo hoje, que o início de uma invasão poderia dar base para uma desorganização, uma desestruturação do Estado ucraniano e tropas ucranianas, por exemplo, se rendendo ou a fim de impedir com que elas fossem materialmente machucadas, deixando com que o processo ficasse no controle das tropas russas no território ucraniano. Não foi isso de maneira alguma que aconteceu. A gente vê uma resistência muito significativa por parte da população ucraniana, sobretudo dos militares ucranianos, e eu compreendo que parte da razão dessa resistência significativa está relacionada à forma pela qual o presidente Zelensky vem exercendo essa liderança, Diferentemente, por exemplo, do que a gente viu no Afeganistão, quando o Talibã estava próximo de ocupar Cabul, a capital do Afeganistão, e o presidente afegão, o Ashraf Ghani, fugiu da cidade, e ao fugir da capital, isso gerou uma desmoralização enorme nas tropas afegãs, que por sua vez se renderam rapidamente ao Talibã. No caso do Zelensky, a gente vê o contrário. A gente vê um presidente que decidiu ficar em Kiev, ficar na capital, mesmo a capital estando sob cerco, estando ameaçada claramente por uma força militar muito superior à força ucraniana,
E mais do que isso, um presidente que vem fazendo vídeos muito emotivos, no sentido de chamar a população ucraniana e, ao mesmo tempo, cobrar da comunidade internacional ações enfáticas contra a agressão da Rússia à Ucrânia. Então, a meu ver, a forma como o presidente Zelensky está se portando, ela é uma forma realmente louvável, né? E ele vem se transformando num verdadeiro herói nacional, unificador da causa da resistência ucraniana contra a invasão russa. Perfeito, Felipe. Nosso tempo, infelizmente, acabou e o Na Trilha da História sobre as origens das tensões entre a Rússia e a Ucrânia chegou ao fim. Hoje nós conversamos com o historiador Felipe Pereira Loureiro, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, doutor em História Econômica também pela USP e coordenador do Observatório da Democracia no Mundo. Felipe, muito obrigada por mais essa aula e a gente termina esse programa na esperança de que a situação se apazigue, né, na Ucrânia. Acho difícil a gente falar que vai ficar tudo bem, né, num contexto de guerra, não existe isso, né? Tem herança de uma guerra, mas terminamos esse programa nessa esperança, né, Felipe, de que algum consenso chegue, né, nessa discussão entre Rússia e Ucrânia e que o conflito não escale mais ainda, né, Felipe? Sem dúvida, essa é a nossa esperança. Por mais que o momento seja muito difícil e delicado, a gente espera que a situação termine o mais rápido possível na Ucrânia. Muito obrigada a você pela participação e ao ouvinte, você também, muito obrigada pela companhia. Se você quiser ouvir este episódio novamente ou os programas mais antigos, acesse radios.ebc.com.br/Na Trilha da História. Para terminar o programa, vamos ouvir uma música de uma outra artista ucraniana. É a cantora e compositora Kristina Solovey. Ela, algumas horas antes da invasão russa, ela divulgou uma música nas redes sociais que tem inspirado a resistência ucraniana. Com a melodia dela e letra de um amigo dela, a música ganhou o nome de Ya Nezumir, Eu Trago a Paz, em português. A música é demo ainda, né? Foi gravada em casa, só com voz e piano. E no YouTube, a descrição do vídeo diz o seguinte: a paz só é possível depois da vitória. Esta canção é para todos aqueles que pegam em armas para defender a Ucrânia e nosso direito de existir. Vamos ouvir então a versão demo da música Eu Trago a Paz, com Kristina Solovey. Até semana que vem, pessoal. Tchau, Felipe. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço. Спека серед зими в столиці, місто успіху і невдач. Покинули ми свої провінції, шукали себе, мама, пробач. У погоні за мріями ми кохали, та зараз інші часи. У нас нові ритуали тепер, влаштуй зброю на випадок війни. Я мрію про день, як літом підем гуляти по долу. Та клята зима нам віє війну з року в рік вже по колу. Я мрію, як ми поїдемо в Крим до свого моря. Та кляті кати сунуть в наші хати, тож готуйся до бою. Влаштуй свою зброю, це наша з тобою земля. Тисни гачок, я твоя куля, тисни ще раз, я несу мир, буду з тобою, я твоя зброя, в нас одна ціль перемогти. Тисни гачок, я твоя куля, тисни ще раз, я несу мир, буду з тобою, я твоя зброя, в нас одна ціль перемогти. Na Trilha da História. Produção e apresentação Isabela Azevedo. O programa de hoje contou com a locução de Dilson Santa Fé. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.